Capítulo 174. Você pode ser arrogante agora, mas terá que me bajular no futuro. A esposa entendeu mal o marido. Gu Shangji nem reagiu ao prompt do sistema. Do seu ponto de vista, esse desenvolvimento era apenas lógico. Se o Ming Kong ainda suspeitasse que ele iria matá-la neste momento, isso seria muito estranho. Ela geralmente era uma pessoa muito perspicaz e racional. Mas não na frente de Gu Shangji. Por que estou te tratando tão bem? Gu Shangji sorriu levemente enquanto fazia uma pergunta em troca. Que atos covardes eu fiz no passado para fazer você pensar que só agora estou tratando você bem? Afinal, algo deve ter acontecido para você alimentar tais suspeitas. Gu Shangji falou com interesse. E o Ming Kong ficou atordoado por um momento, pois ocorreu a ela que ela havia vazado acidentalmente informações incriminatórias. Com a meticulosidade da mente de Gu Shangji, havia uma grande possibilidade de que ele pudesse aprender algo com as palavras dela agora. Você era tão indiferente comigo no passado. Para você me dar tantos tesouros aparentemente sem nenhuma boa razão é difícil de aceitar. No entanto, eu ficaria feliz se você simplesmente parasse de ser tão indiferente comigo. Antes que ela apresentasse uma resposta tão aceitável, Ming Kong ficou em silêncio por um breve momento. Felizmente para ela, a declaração era bastante razoável. No passado, Gu Shangji realmente era indiferente e relutante em interagir com ela. Todas essas mudanças em sua atitude só apareceram depois que ela regrediu. Após seu conflito direto com Gu Shangji, seu relacionamento originalmente amigável, mas frio, foi rompido. Só então a versão um pouco mais cuidadosa do Gu Shangji hoje viria a ser. Se nada mais, Ming Kong sempre acreditou em uma coisa. Se ela fosse pura e gentil como em sua vida anterior, nunca teria sido possível falar cara a cara com Gu Shangji. Não haveria chance de eles ficarem juntos como iguais. Ela não teria chance de obter nem mesmo o menor pingo de afeição dele. Tê-lo segurando sua mão e sorrindo para ela com tanta ternura. Ming Kong sabia em seu coração. O motivo da transformação de Gu Shangji não foi apenas por causa dela. Afinal, era impossível para um homem tão cruel e frio como ele mudar tanto por uma mera mulher. O motivo de sua transformação foi por causa de suas ações e as ondulações que causaram, movendo o mundo de uma maneira que nunca havia se movido antes. Ela era diferente de seu eu passado, que era fraco e humilde na frente de Gu Shangji. Infelizmente, nem mesmo ela saberia se essa era uma virada para melhor ou para pior. Afinal, Gu Shangji tem um temperamento indescritível. No entanto, pelo menos por enquanto, ela não era mais uma partícula insignificante de poeira nos olhos de Gu Shangji. Gu Shangji deu um sorriso que não confirmou nem negou nada. Ele já havia antecipado a resposta de Ming Kong. Eu vejo. Parece que até meu amado Ming Kong sofre de pequenos acessos de raiva às vezes. Se assim for, permita-me ser um pouco mais direto. Eu realmente não achava minha querida esposa tão charmosa antes, mas você não ouviu que é melhor tarde do que nunca. Claro, ele havia planejado há muito tempo um método para lidar com tal declaração. Gu Shangji. Ming Kong ficou chocado e sem palavras, obviamente não esperando que ele fosse tão franco. Sua amada Ming Kong. Ele até admitiu não se importar com ela no passado, e agora ele se importa.
mesmo chamando-a de charmosa. Limpo e simples, sem rodeios. Dizer tais coisas tão naturalmente era inegavelmente o estilo de Gu Shangji. Essa observação desavergonhada deixou seu coração no caos novamente. Mesmo que ela entendisse que 9 em cada 10 palavras de Gu Shangji eram geralmente mentiras, ela ainda adorava ouvir palavras tão doces vindo de sua boca. Ela não pôde evitar. Os olhos de Yumingkong brilharam. A senhora confusa interiormente se repreendeu neste momento. Eu sou tão estúpido, tão tolo, tão mesquinho. Gu Shangji não é uma boa pessoa. Ele é um vilão que come e respira maldade. Se eu arrancasse o coração dele, provavelmente estaria todo preto e murcho. Ele é a coisa mais distante de uma boa pessoa. Como um regresse que experimentou 2 vidas, ela viveu e viu a verdadeira natureza de Gu Shangji por si mesma, e ainda aqui ela estava ficando tonta depois de algumas palavras doces. Ela tinha vergonha de si mesma. Não há necessidade de suspeitar que possui segundas intenções. A plataforma de iluminação é de pouca utilidade para mim, então não importa se eu a dou a você ou não. Gu Shangji falou francamente mais uma vez. Ele tinha a sensação de que usar tal frase em tal momento daria um efeito maior. Infelizmente para ela, Gu Shangji sempre teve a iniciativa. Quando ela ouviu isso, os olhos lindamente frios de Yumingkong olharam para ele, enquanto um leve ramf soava. Um Gu Shangji honesto era realmente uma visão rara. No entanto, pelo menos, ela agora sabia de suas verdadeiras intenções. Ele realmente daria a ela algo que fosse útil para ele. A resposta era óbvia. No entanto, para Gu Shangji dizer a ela a verdade, isso mostrou que Gu Shangji a tinha em seu coração. E era com isso que Yumingkong realmente se importava. Depois de aceitar a plataforma de iluminação, assim como Yumingkong estava prestes a falar e perguntar a ele sobre Yimei. Zumbir. A mão de Gu Shangji envolveu sua cintura fina. As 2 figuras desceram rapidamente em direção às ruínas abaixo. Yumingkong conteve suas palavras. Parecia que suas suspeitas permaneceriam sem solução por mais algum tempo. Gu Shangji virou a cabeça para o lado para olhar para suas feições perfeitas, um leve sorriso em seu rosto. Meu Mingkong é bastante capaz, esses preparativos devem ter levado algum tempo para serem feitos. Se eu quiser manter essa fachada de surpresa, não posso agir como se já soubesse de tudo isso de antemão. Não foi, apenas um pouco mais de um mês. Yumingkong respondeu. Mais de um mês, né? Parece que está quase chegando a hora. Gu Shangji sorriu. Que horas? Yumingkong sentiu que Gu Shangji pode estar se referindo à época do nascimento do espírito das fadas. No entanto, o que ela não sabia era que Gu Shangji estava inventando coisas enquanto falava. Afinal, por mais poderoso que ele fosse, especular quando o espírito das fadas nasceria era impossível. Ele nem saberia da localização do espírito das fadas se não fosse por espiões que ele plantou perto de Yumingkong. A frase foi uma manobra destinada a plantar a noção equivocada em Yumingkong de que tudo estava sob seu controle desde o início. Um bom método para garantir que Yumingkong não o perturbaria em momentos cruciais. Conforme Gu Shangji varreu o vazio próximo, ele sentiu as vastas e turbulentas flutuações escondidas dentro do espaço vazio. Leis puldaruças e antigas cobriam a extensão sem luz.
Ele detectou runas usadas tanto para ocultação quanto para ataque. Quando o Fairy Spirit nasce, essas runas ativam e atrasam os outros cultivadores, permitindo uma captura mais fácil do prêmio. Gu Shangji ficou muito satisfeito com os métodos de Yuming Kong. Isso economizou muito tempo e esforço de fazer os planos sozinho. Nada mal. Parece que você está falando sério sobre esse assunto. Gu Shangji falou casualmente com um sorriso. Yuming Kong ponderou por um momento, seus olhos se movendo levemente enquanto ela respondia: o nascimento do espírito das fadas é um assunto de extrema importância. Não posso me dar ao luxo de ser descuidado. Falando nisso, ela estava preocupada que Gu Shangji pudesse intervir com força e arrebatar seu prêmio para si mesmo, tornando seus preparativos inúteis. O Fairy Spirit era muito mais importante, incomparável ao True Dragon Blood de Longte, ou mesmo a plataforma de iluminação. E embora fosse improvável que Gu Shangji colocasse uma mão tão pesada sobre ela, havia uma grande possibilidade de ele atacar e comer todo o buffet completo sozinho. O Gu Shangji que ela conhecia definitivamente faria tal coisa. Além disso, sua identidade como regressora não lhe dava a menor vantagem contra Gu Shangji. Parece que você está mirando no espírito das fadas também, Min Kong. Não é de admirar, Gu Shangji riu como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. E o Ming Kong deu um suspiro de alívio. Ela estava com medo de que Gu Shangji tentasse investigar este assunto. Se isso acontecesse, ela não estava confiante de que seria capaz de dar uma resposta infalível naquele momento. Havia também a possibilidade de ela escorregar novamente, permitindo que Gu Shangji percebesse seu segredo de ser um regresse. Com o personagem de Gu Shangji, quem sabe o que ele fará comigo naquele momento. O mencionado Gu Shangji poderia facilmente adivinhar o que o Ming Kong estava pensando. Era natural que o Ming Kong desconfiasse dele. Ele sabia que tinha um longo caminho a percorrer antes que ela confiasse nele completamente. Felizmente, Gu Shangji não estava com pressa. O plano de longo prazo já foi traçado. Sob essas camadas de prenúncio e motivos, tudo o que ele precisa fazer é esperar até que o Ming Kong e Gu Xian'er caiam em sua armadilha. Suspirar. Esses planos de longo prazo são tarefas monótonas. Sem nada de interessante para aliviar meu cansaço, receio que ficarei entediado por um bom tempo. O sorriso no canto da boca de Gu Shangji ficou mais divertido agora. Alguns momentos depois, em um conjunto abandonado de ruínas antigas. Antigos templos desmoronados e santuário decadentes povoavam a área, coberta por um mar infinito de musgo e vinhas. Uma visão tranquila, mas decrépita. Fora das ruínas, seus seguidores guardavam o perímetro, impedindo estritamente a presença de ambos os cultivadores e criaturas externas de perturbá-los. Tal visão mostrou o quão cautelosos Gu Shangji e o Ming Kong foram sobre este assunto, indo tão longe a ponto de criar uma multidão de terríveis armadilhas e obstáculos. Tomemos por exemplo o espaço próximo. Cheios de intenções assassinas, se alguém desse um único desvio de meio passo no caminho seguro, eles atrairiam um golpe estrondoso, capaz de transformar pessoas vivas em cinzas esvoaçantes sem vida. Gu Shangji, você planeja me deixar de lado enquanto você tem um buffet inteiro para você. E o Ming Kong liderou o caminho, parando em frente a uma parede iluminada cheia de runas brilhantes.
A luz fria em seus olhos parecia atingir o rosto de Gu Shangji. Uma pergunta direta. Havia uma espécie de ressentimento nas palavras que lembravam levemente uma nora zangada. Ela queria tentar negociar com Gu Shangji primeiro, para obter sua segurança, e embora a segurança de um homem como ele não fosse muito convincente, ainda era melhor do que nada. Gu Shangji olhou para seu rosto impecável de fada que se aproximava muito do dele. Ele não pôde deixar de rir do silêncio que se seguiu à pergunta dela. Eu sempre fui um personagem assim em seu coração. Em seu sorriso, Ilming Kong viu uma pitada de autodepreciação. Tu não és? Ilming Kong murmurou suavemente. Quando ele ouviu isso, o sorriso no rosto de Gu Shangji desapareceu, sua expressão misturada com apatia. Eu já fiz alguma coisa para te machucar. O que fez você ficar tão cauteloso comigo? Ele perguntou com uma expressão muito calma. Embora ele tivesse tais planos, para Ilming Kong chamá-lo disso. Você está procurando uma surra. Gu Shangji queria bater nela. Mas, pensando bem, talvez ele pudesse fazer com que ela entendesse uma verdade de tudo isso. Diz o ditado, ir contra o marido é fácil, mas bajulá-lo depois seria uma tarefa infernal. Ilming Kong quase se encolheu. Era raro ela ver Gu Shangji fazer tal expressão. Uma calma mais assustadora do que a raiva. Ou talvez não. Ela abruptamente retirou suas palavras. Logicamente falando, em relação ao personagem orientado para o interesse de Gu Shangji, era completamente razoável suspeitar que ele poderia fazer exatamente o que ela previu. No entanto, combinado com a recente série de eventos, algumas dúvidas importantes surgiram dentro da percepção cristalina de Ilming Kong sobre ele. Teme que ele possa ter outros objetivos em mente. Era sua noção preconcebida de que Gu Shangji tratava qualquer um, incluindo ela mesma, com o propósito de eventualmente tirar vantagem deles. No entanto, desde sua regressão, o vilão Gu Shangji nunca fez nada para machucá-la. Mesmo depois que foi revelado que ela sabia o segredo do status de Gu Shangji como o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas, ele nunca demonstrou nenhuma intenção de matar. Isso, por sua vez, a fez especular profundamente sobre os pensamentos e objetivos atuais de Gu Shangji. Em sua última vida, o Gu Shangji que a matou era o inimigo que ela mais odiava. Mas o Gu Shangji nesta vida era muito diferente em comparação com o de seu passado. Ela ainda estava vendo Gu Shangji pelas lentes de sua vida anterior. O humor de Ilming Kong ficou mais complicado enquanto ela pensava nessas coisas. Era bastante injusto tratar Gu Shangji que nunca a machucou nesta vida assim, não foi? Gu Shangji é de fato um vilão, mas também é humano. Gu Shangji provavelmente se sentiu muito desconfortável com o que eu disse agora. Procurei me vingar dele nesta vida, porque estava preocupado com meu futuro neste mundo. Eu queria mudar o passado antes que a história pudesse se repetir. Mas o futuro do passado realmente virá a ser. Ilming Kong não sabia o motivo da transformação de Gu Shangji, mas ela tinha certeza de uma coisa. Gu Shangji mudou por causa de sua regressão. Ilming Kong abriu a boca, como se quisesse falar, mas parou quando Gu Shangji soltou sua cintura e começou a caminhar sozinho. Aquele rosto bonito e frio tinha um olhar calmo, como um imortal celestial bem acima das nuvens, vendo o mundo como terra e grama, sem nenhum traço de emoção. Ilming Kong parou,
seu rosto tingido de arrependimento. Logo, ela se levantou e correu atrás dele. Para o Gushangji desta vida se tornar tão indiferente a ela, isso a fez sentir uma sensação inexplicável de desconforto. Ilming Kong sempre pensou que o cuidado de Gushangji com ela era falso ou planejado. Ela o desprezou. Mas agora, quanto mais ela pensava sobre isso, mais ela percebia que poderia ter deixado suas experiências passadas obscurecerem seu julgamento, e que ele poderia não estar fingindo. Caso contrário, como poderia o todo-poderoso Gushangji de hoje mostrar tal expressão? Seu coração gelado descongelou um pouco mais. Capítulo 175, Ainda melhor que a vida, um maldito enredo de romance. A parede de pedra era obviamente uma ilusão. Gushangji viu através dele no instante em que colocou seus olhos sobre ele. A ilusão ondulou enquanto ele caminhava por ela. Uma pequena câmara de pedra apareceu. As 4 paredes circundantes foram gravadas com muitas esculturas antigas que duraram desde o período imortal, representando os antigos ritos de sacrifício que as antigas raças imortais realizavam. Acompanhando-o, havia visões arcaicas de cenas vastas e gloriosas que permeavam o espaço vazio, quando a suprema dinastia imortal apareceu. Incontáveis seres vivos, súditos, curvaram-se em reverência e bateram suas cabeças no chão como um só, dando origem a um som que ecoaria por todo o reino superior. Na vanguarda da parede mais central estava a Estrada Imortal 1. Recapitulação rápida: Immortal Road é um portal para alcançar outros reinos ou mundos menores. Dentro do portal havia uma abertura na porta, refletindo um vasto mundo antigo. A aura imortal caiu como chuva enquanto tufos de névoa imortal escapavam da abertura no portal. O Portal das Fadas. Parece que, embora Min Kong soubesse sua localização há algum tempo, ela não tinha como entrar. Gushangji olhou para o portal, enquanto um sorriso significativo repuxava no canto de sua boca. Ele logo notou Ilming Kong, que o havia seguido para dentro. O sorriso em seu rosto desapareceu e voltou à calma de sempre. Já que você não acredita em mim, você pode entrar primeiro assim que o Ferigate abrir. Gushangji disse isso casualmente quando olhou para Ilming Kong. Claro, se você está preocupado que eu esteja tramando contra você, você também pode optar por ficar do lado de fora. Ele não parecia ter levado seus comentários anteriores a sério. No entanto, Ilming Kong já havia percebido várias mudanças na expressão de Gushangji. Antes, Gushangji sempre falava com ela com um sorriso no rosto. No entanto, seus olhos agora eram como gelo. Tal atitude trouxe maior desconforto para Ilming Kong do que sua típica indiferença. Eu acredito em você. Sua voz subconscientemente subiu um tom mais alto. Gushangji olhou para ela novamente, enquanto falava com um sorriso. Isso seria o melhor. Não foi bem uma resposta. Os olhos claros e frios de Ilming Kong estavam aparentemente inalterados. Na verdade, porém, ela sentiu um gosto amargo na boca. Obviamente, Gushangji não acreditava que ela acreditava. Tal atitude era fácil de ver. Por que digo isso? O temperamento usual de Gushangji era frio, insensível, arrogante ao extremo. No entanto, ele finalmente estava voltando. Mas agora, com uma palavra, ela os trouxe de volta ao estágio 1, talvez até pior do que isso.
Ilming Kong sentiu um profundo sentimento de arrependimento, desânimo até. Ela deve ter entendido mal Gu Shangji, caso contrário, ele não teria sido tão sensível aos comentários dela. O Ferriget na frente dela parecia ter perdido sua tentação para ela. Seus preparativos ao longo do mês agora não tinham sentido. Nesse ponto, Ilming Kong começou a refletir. Desde sua regressão, ela não queria se vingar de Gu Shangji, ela queria o coração dele. Parecia que Gu Shangji não tinha ideia dos pensamentos atuais de Ilming Kong. Ele jogou as mãos para o alto com um olhar de resignação. Ele andou de um lado para o outro ao redor do Ferriget, lembrando-se de todas as informações que sabia. Existem apenas duas maneiras de abrir o Ferriget a partir deste momento. Espere que ele abra por conta própria, ou incite-o a fazê-lo através do registro imortal. Eu não sei quando vai abrir, mas o antigo continente imortal está fadado a estar em um estado de caos até então. Tal evento atrairia facilmente a atenção de muitas potências. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Gu Shangji, ele elaborou um plano. O registro imortal é o termo usado para descrever o sistema de escrita usado no período imortal. Foi usado em sacrifícios, especificamente para orar aos imortais e iluminar os mortais mundanos. Acontece que há uma cópia bastante cara desse script no shopping do sistema, sendo vendida por 18.000 pontos de destino. Sem hesitar, Gu Shangji rapidamente comprou o item. Zumbir. Um por um, os caracteres da escrita antiga brilharam como estrelas em miniatura em sua mente, emitindo uma deslumbrante cor dourada. Em pouco tempo, os personagens ficaram mais claros à medida que sua compreensão crescia. Em sua mente, os personagens pareciam ter evoluído para uma vaga sombra imortal. Um texto adicional apareceu na mente de Gu Shangji. Eu tenho as chaves agora. Um sorriso misturado com um significado mais profundo apareceu em seu rosto. Infelizmente, Ilming Kong ainda não notou tal mudança. Ela ainda estava presa em seus pensamentos, imaginando como deveria falar, imaginando como poderia se desculpar e compensar o que aconteceu entre ela e Gu Shangji. Ela realmente não queria que o relacionamento deles chegasse a um ponto de congelamento novamente por causa de algo assim. Estou prestes a abrir o portal das fadas. Você quer entrar primeiro ou devo eu? Assim que estivermos lá dentro, seguiremos caminhos separados e lidaremos com o espírito das fadas dentro de nós, em nossos próprios termos. Você concorda? Logo, Gu Shangji gentilmente fez sua oferta. Suas palavras pareceram tirar Ilming Kong de seus pensamentos. Ela ficou um pouco surpresa, pois parecia que Gu Shangji realmente poderia abrir o Ferriget antes do tempo. Ela esperou em vão por mais de um mês. Mas depois de ouvir as palavras de Gu Shangji, ela ficou dividida por um tempo. Não fazia diferença se ela fosse a primeira ou a segunda. Quanto tempo ela se preparou para a chegada da fada? Mais de um mês. Ela até pegou emprestado o Chi imortal deste lugar para cultivar, sua base de cultivo aumentou aos trecos e baracos. Na verdade, ela acharia difícil aceitar, se simplesmente desistisse. No entanto, quando Ilming Kong olhou para Gu Shangji, que estava bem na frente dela, ela tinha decidido. Ela abriu a boca e disse: não vou entrar. Vou ficar do lado de fora para proteger este lugar. Não entenda mal,
só estou fazendo isso para me desculpar pelo que disse. Eu o entendi mal e não vou competir com você pelo espírito das fadas. Se isso não provar minha sinceridade, então você também pode me matar. Posso garantir que não vou revidar. Afinal, mesmo se eu revidar, não seria páreo para você. Ilming Kong declarou calmamente. Ela havia escolhido ativamente desistir. Como ela disse, essa era a única maneira que ela conseguia pensar para provar sua sinceridade a Gu Shangji. Se Gu Shangji não acreditasse, ele poderia matá-la. Quando isso acontecesse, ela não teria escolha a não ser aceitar seu destino. Afinal, ela sabia muitos de seus segredos. No entanto, Ilming Kong não estava tão calma quanto parecia na superfície. Quanto mais ela pensava nisso, mais medo ela ficava. Ela estava com medo de que Gu Shangji realmente a deixasse, para nunca mais voltar. Ela preferia que Gu Shangji abrigasse intenções assassinas para ela, para matá-la como ele fez em sua vida anterior, ao invés de viver uma vida onde eles eram estranhos um para o outro. Para ela, este último era simplesmente um tormento pior que a morte. Quão decisivo de você! Até mesmo Gu Shangji ficou um pouco surpreso. Na verdade, ele nunca esperou que o Ming Kong fizesse tal escolha. Para ela permitir um ataque flagrante carregado com intenção de matar. Ele considerou muitas possibilidades. No máximo, ele pensou que o Ming Kong iria cerrar os dentes e chorar, se desculpando em lágrimas ao admitir seu erro. Mas isso, o pensamento nunca lhe ocorreu. Se ele não acreditasse nela, ela preferia morrer. Ela é estúpida. Naturalmente, Gu Shangji não levou nem um pouco a sério a dúvida de Ilming Kong. Afinal, ela não estava errada. Na verdade, ela estava absolutamente certa. É verdade que ele sempre planejou contra Ilming Kong. Para uma pessoa como ele, que valorizava o ganho pessoal e o racionalismo, era difícil se sentir atraído por alguém. O chamado coração nada mais é do que um corpo guloso. Não havia porta para o seu coração, para ele estar realmente apaixonado seria nada menos que um milagre. 4. Tradução direta: para uma mulher, é ainda mais difícil caminhar até o coração dele, não há possibilidade. Por que você deve ser tão estúpido? Gu Shangji suspirou levemente. Como posso te matar? Ela era tão estúpida que ele se sentiu um pouco entediado. Nesse ritmo, ele não seria mais capaz de provocá-la. O incidente de hoje pode ser uma piada trivial para ele, mas para Ilming Kong, é uma questão de vida ou morte. Esta mulher o amava mais do que sua própria vida. Este era o tipo de trama que Gu Shangji esperava que acontecesse em romances em sua vida anterior. Ele nunca pensou que um dia isso aconteceria com ele. Ele deveria dar um passo à frente e tomá-la em seus braços. Ele deveria falar palavras calorosas e gentis com ela. Gu Shangji não fez nada disso. Comportar-se dessa maneira seria simplesmente forçar os limites entre realidade e ficção. Mesmo que o Ming Kong fosse estúpido, ela facilmente seria capaz de ver através de tal fachada. Fazer isso atrapalharia o jogo de xadrez que ele gostava de jogar. Gu Shangji, por que você não pode me matar? Ilming Kong ficou atordoado, incapaz de compreender as palavras de Gu Shangji. Ele aceitou seu pedido de desculpas ou não? Ela estava confusa. Por que eu mataria você?
Você é muito mais útil vivo do que morto. Gu Shangji deu um sorriso gentil. Então você é realmente cruel. Ming Kong respondeu, com o coração em frangalhos. A única coisa que ela quer fazer agora é determinar os verdadeiros sentimentos de Gu Shangji por ela. Nada mais importava. Ming Kong acredita que tudo tem uma razão. Ela queria descobrir por que Gu Shangji estava tão distante, porque ele parecia não se importar mais. Gu Shangji levantou a mão. Centenas de milhões de luzes brilhantes florescerão na palma de sua mão. Eles se fundirão em um como uma linda flor imortal emitindo raios de luz negra, suas raízes se espalhando pelas 4 direções. Zumbir. Um após o outro, personagens antigos e misteriosos emergiram do vazio quando Gu Shangji começou a recitar palavras do período imortal. Figuras borradas apareceram ao redor. Figuras de renome e ancestrais, todos ajoelhados no chão, enquanto rezavam e se curvavam aos imortais. Será que o Fairy Gate realmente se abrirá? Ming Kong olhou, olhando também. Esses personagens antigos e misteriosos pareciam ser atraídos por uma força estranha, todos se dirigindo para o portão de pedra à frente. Clique. No meio de seu choque, uma esplêndida chuva de luz irrompeu. O portão de pedra se abriu. Um caminho se abriu. Uma luz imortal subiu aos céus quando centenas de milhões de Immortal Tea foram liberados de uma só vez, contendo uma essência inacreditavelmente rica tão espessa quanto a cordilheira em que estavam. Eles sentiram como se tivessem se tornado imortais. Se não fosse pelas runas e matrizes que o Ming Kong havia preparado com antecedência, que bloqueavam cada centímetro do vazio, a aura daqui teria alcançado o céu e enviado grandes ondas em todas as direções. Tal visão teria garantido a chegada de inúmeras pessoas. No entanto, apesar dos preparativos, o local ainda foi inundado com o rico Immortal Tea em um instante. O Fairy Gate se abriu e, com ele, a estrada imortal. Do ponto de vista de Gu Shangji, uma estrada vaga e nebulosa parecia passar pelo Fairy Gate, como se conectasse a um mundo vasto e insondável. Árvores imortais erguiam-se altas, flores imortais desabrochavam brilhantemente e os ventos carregavam o perfume de remédios da Venus. Para o Fairy Gate ser aberto por Gu Shangji de tal maneira, como o que ele recitou. Ele tinha feito isso na vida anterior. O vestido de Ming Kong tremulou, seus olhos profundos, enquanto todo o seu corpo estava envolvido pela chuva imortal. Ela podia sentir seu corpo sendo inundado pela deslumbrante luz imortal, sua pele ficando quase cristalina com o Ti imortal que recebeu. Ficar ali era uma grande bênção. No entanto, no fundo havia uma aura aterrorizante, o suficiente para esmagar todos os seres vivos e quebrá-los. A estrada imortal não é uma jornada que os cultivadores comuns podem fazer. Se o Ming Kong quisesse experimentar, ela teria que pagar caro. No entanto, como ela disse que protegeria Gu Shangji do lado de fora, ela não precisava fazer isso. Caso outros cultivadores cheguem, ela poderá ganhar tempo para Gu Shangji. Enquanto ela pensava em tudo isso, Gu Shangji já havia entrado no Fairy Gate, um passo de cada vez. Acima de sua cabeça flutuava uma garrafa de ou negra, flutuando para cima e para baixo. Ele se manifestou em uma luz divina, aparentemente atraído pela terrível pressão dentro da estrada das fadas. Com base nas memórias da minha vida anterior,
a estrada imortal abrirá por apenas meio mês, após o qual fechará automaticamente. Somente aqueles que estavam no topo da humanidade poderiam trilhar este caminho e explorar os segredos da imortalidade. Ilmin-Kong franziu a testa. Foi uma sorte que a aura aqui estivesse escondida por milhares de quilômetros pelas formações que ela preparou de antemão. A menos que a nata da colheita se aproximasse dessa área, seria impossível detectá-los. Gushangji não deve ter nenhum problema por um tempo. Com sua mente meticulosa, posso ficar tranquilo. Ilmin-Kong entendeu que os dois estavam trabalhando na área de escuridão sob a lâmpada. Se forem detectados por essas elites, o antigo continente imortal será engolfado por uma tempestade. Até os próprios ancestrais ficariam alarmados. E logo, toda a estrada imortal se mostrou para Gushangji. Ilmin-Kong se virou para olhar, mas viu apenas uma fração da cena. Dentro do Fairy Gate, em um vasto mundo. Abaixo do céu, um grande lago repleto de Immortal Tea apareceu do nada, abrangendo dezenas de milhares de quilômetros de raio. O lago estava coberto de névoa, enquanto milhares de arco-íris auspiciosos irrompiam para dar a ele uma aparência incomparavelmente divina. As ondas pareciam brilhar, como se o tempo tivesse parado. Acima das águas cresceram antigos lótus celestiais. Foi nessa área que a figura de Gushangji apareceu. Ele olhou para algumas luzes no fundo do lago. Seus olhos tinham um olhar peculiar para eles. Nas profundezas do lago havia um brilho azul, como uma densa estrela antiga residindo no fundo do lago. Às vezes, essa estranha e misteriosa névoa azul afundava no lago e outras vezes subia alto no céu. Apesar de seu mistério inerente, tanto Gushangji quanto Ilmin-Kong podiam dizer, isso não era outro senão o chamado espírito das fadas. Mesmo entre os cultivadores do reino quase supremo, tal coisa era uma visão extremamente rara. Tão raro, na verdade, que um pequeno pedaço dele é suficiente para causar uma batalha desesperada entre eles. Foi nesse momento que Gushangji se sentou de pernas cruzadas. Acima de sua cabeça flutuava a terrível Black Day Battle, como uma cachoeira de luz negra, permitindo-lhe suportar a majestosa e tirânica pressão dentro deste mundo. Ao mesmo tempo, uma aura com a pressão de um buraco negro apareceu. Neste momento, o cultivo de Gushangji que estava no auge do reino do Rei Deus se revelou. Os raios azuis de luz, como se imbuídos de uma natureza espiritual, nasceram do lago imortal. E agora, Gushangji o devorou em um frenesi louco enquanto a Black Day Battle absorvia tudo. Até mesmo o mundo interior que seu corpo continha foi revelado, quando o Immortal Tea começou a correr descontroladamente em direção a ele. Uma vasta e antiga aura divina emergiu de dentro de seu mundo interior, quando um edifício semelhante a um palácio celestial apareceu. Parecia uma cena saída diretamente dos mitos e lendas do Portão Celestial do Sul. Parece que a base de cultivo de Gushangji encontrou uma fonte adequada, pois começou a melhorar catarticamente. Esses fios de Tea imortal não eram apenas incrivelmente raros, mas cada fio era único, incomum. E estes não eram apenas fios de Immortal Tea, eram fios de True Immortal Tea. Um avanço para o auge do reino do Rei Deus. Meio passo do reino sagrado. Estágio inicial do reino sagrado. Estágio intermediário do reino sagrado. Ao mesmo tempo, embaixo de uma árvore alta e antiga. Você é meu ancestral.
E você diz que seu nome é Gu Nansan. Gu Xian'er, que estava lidando com vários nativos, olhou com desconfiança para o velho que apareceu de repente na frente dela. Para ser preciso, ele é mais um velho camponês do que um velho. Ele era corcunda, despenteado, tinha uma expressão sombria no rosto e seus dentes amarelos estavam manchados de folhas de vegetais. Até a faca de cozinha enferrujada que ele carregava tinha um buraco. Ele parecia ter sido jogado nas ruas para vender vegetais. Quem compraria tal afirmação? Sujo. Então, quando ele apareceu de repente do nada e afirmou ser seu ancestral, Gu Xian'er quase se assustou. Felizmente ou infelizmente, Gu Xian'er foi abençoado com grande habilidade, em aceitar estranhas potências excêntricas como esta. Afinal, seus antigos mestres tinham características semelhantes e ela estava com eles desde a infância. No entanto, ainda era um pouco difícil para ela conectar seus ancestrais com o velho camponês à sua frente. Xian'er, ele é o ancestral do ramo de sua família. Neste momento, a figura do grande ancião saiu do vazio e sorriu gentilmente. Mestre? Gu Xian'er apressadamente prestou seus respeitos, garantindo o tratamento adequado de alguém que a ensinou bem. Agora você acredita em mim, garota? Gu Nansan coçou atrás das orelhas, o rosto um pouco vermelho de vergonha. Os dois nunca se encontraram antes, então ela não acreditou nele. Em vez disso, ela silenciosamente segurou um de seus trunfos. Ele estava satisfeito com a vigilância dela, mas também estava um pouco aflito. Ao longo dos anos, essa garota foi injustiçada. Ela deve ter sofrido muitas queixas do mundo exterior sem a proteção de sua família. Ela nasceu em uma antiga família imortal, destinada a ser uma princesinha. No entanto, aquele cara, Gu Shangji, cavou seus Daiobones e a exilou, causando-lhe muito sofrimento. Não teria sido fácil para ela chegar até aqui. O coração de Gu Nanshan ficou complicado, pois ele sentiu um pouco de arrependimento por não estar lá quando ela precisou. Este velho ancestral não é qualificado. Fiquei enterrado por muito tempo e só recentemente saí para tomar um pouco de ar fresco. Se não fosse pelo meu despertar recente, eu nem saberia que um filhote de lobo como Gu Shangji estava entre os descendentes de nossa família, muito menos os atos que ele cometeu com aqueles da mesma geração. O mero pensamento do incidente o enfureceu. Felizmente, descobriu-se que Gu Shangji não tinha ido tão longe, dando a ele um pouco de alívio. No entanto, ele ainda se sentia culpado por seu júnior, Gu Xian'er. Xian'er cumprimenta seu ancestral. Graças ao aparecimento do grande ancião, Gu Xian'er acreditou nas afirmações do velho camponês, comportando-se bem. Que garotinha inteligente e sensata! Gu Nansan assentiu, sorrindo. Quanto mais via, mais satisfeito ficava. Ela era esperta e charmosa. Embora ela não fosse uma jovem suprema, seu cultivo não era mais fraco do que seus pares. Seu corpo estava marcado com muitas cicatrizes deixadas por adversários fortes. Verdadeiramente, esta garota é abençoada com grande fortuna. Xian'er, não se preocupe, agora que você tem o apoio deste ancestral, não há ninguém que possa prejudicá-lo. E esse Gu Shangji não é exceção. Embora ele seja o jovem mestre, ele não seria capaz de causar nenhum problema com esse velho ancestral por perto.
Gunashan falou, sentindo que como seu ancestral, ele deveria ajudar Gulchianer resolvendo algumas de suas preocupações. A razão pela qual ele veio para o antigo continente imortal foi inteiramente porque ele queria apoiar Gulchianer, temendo que ela sofresse com as mãos venenosas de Gulshangji. Ancestral. O que você disse é verdade. Gulchianer ficou chocado quando soube disso. Seus olhos brilhantes piscaram em antecipação enquanto ela perguntava, o que você disse sobre Gulshangji? Não se preocupe. Com este ancestral aqui, Gulshangji não ousaria matar você, Gunanshan assegurou. É isso. Gulchianer sentiu que esse ancestral era bastante, não confiável. O olhar fofo em seu rosto desapareceu, substituído por um olhar de decepção. Sim? Gunashan ficou surpreso. Chianer, será que você planeja fazer com que este seu ancestral mate Gulshangji para você? Isso é. Tendo dito isso, ele se sentiu um pouco perturbado. Na verdade, ele achou difícil matar um membro da geração mais jovem. Ele era um ancestral, afinal. Quem te pediu para matá-lo? Gulchianer estava um pouco ansioso com o que disse, com um pequeno olhar de antecipação, disse, antepassado, que tal isso? Ajude-me suprimindo a base de cultivo de Gulshangji para mim. Se ele pudesse ser suprimido no mesmo nível que eu, não, abaixo de mim. Ela pensou sobre isso com cuidado. Mesmo se eles estivessem no mesmo nível, ela ainda não seria capaz de derrotar Gulshangji. Esse cara é escandalosamente forte. No entanto, Gunashan ficou ainda mais surpreso quando ouviu as palavras dela, seus olhos se estreitando ligeiramente. O que? Não deveria Gulchianer odiar Gulshangji profundamente? Eu entendi tudo errado. Ao ver esta cena, o grande ancião ao lado apenas riu. Ele obviamente esperava essa reviravolta nos acontecimentos. Afinal, ele sempre prestou muita atenção aos eventos que se desenrolavam no antigo continente imortal. O entendimento de Gunashan sobre as queixas entre Gulchianer e Gulshangji estava incompleto.